Amém. Vamos lá então para a palavra? Vocês estão me ouvindo bem, né? Então feche os teus olhos mais uma vez. Se você está em casa, também feche os teus olhos para você ouvir a palavra. E vamos orar, né? Para Deus falar conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto, por este domingo. Te agradecemos porque o teu Espírito Santo está em nosso meio. Não há como, Pai, nós realizarmos algo se o Senhor não for à frente, Pai. Por isso, ministra os nossos corações com a Tua palavra, que o Senhor possa dos céus liberar tudo aquilo que nós precisamos, esse pão nosso de cada dia, Pai. Nos dê fé para prosseguir, nos dê fé para acreditar. Perdoe os nossos pecados, Pai, purifica o nosso coração. Que a igreja, meu Deus, possa despertar para tudo aquilo que o Senhor separou para esta estação, meu Deus, para este tempo que nós estamos vivendo. Que o Senhor unja os nossos pés para que não esqueçamos de pregar o Teu Evangelho aonde quer que estivermos, Pai. Que o Senhor nos dê agora este escudo de fé, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus, que é a espada que nos guarda, Pai. Que o Senhor nos dê da Tua verdade, da Tua justiça, Pai. Que o Senhor nos dê desta humildade para que possamos avançar, meu Deus. Por isso, marca este sermão, glorifica o Teu nome e toma o centro aqui desta igreja, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, Pai. Te agradecemos e entregamos a Ti, meu Deus, as nossas palmas como gratidão daquilo que o Senhor já tem feito. Amém? Pode aplaudir ao Senhor, amém? Bem forte. Queridos, vamos lá. Hoje pela manhã eu estava conversando com a pastora, está preparando a palavra, e ela me trouxe um texto muito interessante, e eu falei, vou pregar sobre esse texto, porque eu creio que tem talvez algo que nós precisamos aprender hoje. E eu comecei aqui a confeccionar, e este texto é exatamente, talvez, acho que a grande maioria conhece, quando Davi, ele se une em uma caverna, está lembrando? Quando ele se une em uma caverna com um grupo de homens, que literalmente, eles estavam ali necessitados, angustiados. Eram homens que estavam passando por uma situação de vulnerabilidade. Vocês se lembram quando Davi se esconde, se refugia numa caverna com 400 homens? Ele estava mal, mas os caras também estavam. Ele estava abatido, mas os caras também estavam. Ele estava liso, mas os caras também estavam. Quer dizer, estava todo mundo que estava naquela caverna não estava bem. Ele conseguiu ficar com, entre aspas, a pior parte ali. E esse texto está em 1 Samuel capítulo 22. Eu vou ler o versículo 1 e 2 somente. Se der para colocar na tela. A palavra diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate. Davi fugiu, fala, Davi fugiu. Ele fugiu da cidade de Gate. Ele foi para a caverna de Adulão. Ai, Jesus. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram também para lá para encontrá-lo. Versículo 2. Também juntaram-se a ele. Olha só, meu irmão. Quem que se juntou com Davi? Todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes. Na minha Bíblia aqui, está escrito que se ajuntaram com ele os apertados. Eu sei que aqui não tem ninguém apertado, né? Nem endividado. Todo homem de espírito desgostoso, de espírito angustiado. E todos os que estavam em aperto.
E a Bíblia diz que ele se fez chefe deles. E eram como cerca de 400... Não, só completa para o... 400 homens. Quem que se juntou com Davi? Os endividados, os deprimidos, angustiados. Não, mas está escrito aqui. Está escrito, é misericórdia, mas está escrito. Porque a Bíblia fala em espírito desgostoso. O que é um espírito desgostoso? Então, estava lá o cara com espírito desgostoso, né, Magrão? Tava, não é você. Meu Deus, é a palavra. Estava lá o cara com espírito desgostoso. Não é ninguém daqui, é aqui, com o Davi. Estava lá o endividado. Está aqui. O endividado. Estava aquele que estava em aperto. Sei lá que aperto. Às vezes estava fugindo da casa. Brigou com a mulher, estava em aperto. Estava desesperado. Ou seja, o cara conseguiu reunir numa caverna 400 elementos. Eles não eram periculosos, mas eles estavam num nível de sofrimento, de angústia, de dureza. O negócio estava feio ali. Sabe quando o negócio está feio, está apertado para o teu lado? Que não dá nem mais para piorar? Pois é, eram esses caras que estavam com Davi lá na caverna. Então, todo mundo sabe que nesse episódio Davi, ele está fugindo do rei Saul. Ele desperta fúria, ele desperta inveja no rei Saul e ele foge. Então é nesse ato, é nessa passagem que ele encontra, que ele sai de Gate, onde ele estava refugiado, também vai para onde? Para a caverna de Adulão. Tem toda uma história sobre Adulão, sobre essa caverna, mas não vou contar aqui, tá bom? Então ele vai e ele se refugia na caverna de Adulão. Falei Adurão. Lá estavam com ele. Quer dizer, juntou todo o povo endividado, deprimido, angustiado, em aperto. Aí ninguém quer dar aleluia, né? Aleluia. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque lá estavam os improváveis. E é engraçado que se a gente for fazer uma conexão com o Novo Testamento, Jesus buscou justamente essas pessoas. Só que no caso, pessoas enfermas, sem esperança, negligenciadas. Ele foi para a Samaritana, ele foi para o samaritano, para a samaritana também. Ele parece que resgata um pouco dessa caverna de Adulão. Jesus parece que busca exatamente esse tipo de pessoa, mas agora não para se fazer ali chefe delas, mas para trazer a salvação. Amém? Então é como se Jesus fosse aqui, é como se Davi fosse uma sombra do que foi Jesus. Aqui no caso ele foi líder e chefe de 400 caras completamente detonados. Só que Jesus não foi chefe, Jesus foi libertador de um povo que estava oprimido, escravizado, enfermo, endemoniado, duro, lascado. Ou não? Porque quem estava bem não recebeu. Ficou para quem? Para os gentios. Então, com certeza, junto com Davi, vou repetir o versículo 2, não tinha ninguém bem. Quando procuravam Jesus, a grande maioria não estava bem. Ou estava? E quando a pessoa estava mais ou menos bem, ele falava: você tem certeza que você quer me seguir? Tua vida está boa. Você vai querer me seguir? Você vai querer deixar tuas coisas? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. E a pessoa pensava duas vezes, falava: melhor eu ficar onde eu estou.
eu também não estou tão assim detonado. Então junta-se a Davi todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. Parece as pessoas a quem Jesus se aproximava ou que se aproximavam de Jesus. Me parece um pouquinho. Era o primeiro que ele disse que inaugurar o reino dos céus era um ladrão. Estava em aperto ou não? Na cruz. Foi o primeiro. Vocês estão entendendo ou não? Davi, eu fico imaginando ele olhando para aqueles caras, já com a promessa de assumir um reino, e ele pensando assim: olha o povo que Deus me deu para eu tomar conta, para fazer parte do meu exército. Por que eu estou falando isso? Porque desses 400 homens de Davi, um punhado deles, presta atenção, foi visto lá na frente, a gente vai olhar agora no texto, como os guerreiros valentes de Davi. Eles saíram da caverna diferentes de como entraram. Tudo bem? Então tá bom. Então, mas a questão, ela bate forte. O que eu estou fazendo com esse punhado de gente amargurado de espírito, endividado, apertado? Mas mal sabia ele que lá na frente muitos se tornariam os valentes do seu exército, teriam um nome citado na Bíblia. Eu não quero só ouvir um aleluia. Então, da mesma maneira como Deus o havia escolhido para ser rei sobre Israel, Deus, obviamente, também escolheu aqueles homens para estarem do lado dele, porque futuramente esses homens carregariam uma boa parte do seu exército. Parece Jesus escolhendo aqueles 12 apóstolos, um grosso, outro duro, o outro cobrador de imposto, o outro pecador, o outro não sei o quê, o outro com problema na família, o outro... Jesus, como é que você escolhe esses caras? O outro com um perfil traiçoeiro, Judas. Eu faço essas associações. Davi se enfiou com 400 duro, angustiado, deprimido. Jesus pegou 12 também que lá não eram lá essas coisas. Um era cobrador de imposto, outro era pescador, boca dura. E por aí vai. O outro tinha um perfil que não lidava bem com dinheiro, virou um traidor no final. Quer dizer, homens para serem lapidados, improváveis. Jesus aqui, os 12 discípulos eram homens improváveis, gente. Tinha muita gente, tinha muito fariseu, tinha muito saduceu, tinha muito religioso, tinha muito ortodoxo ali, muito mais qualificado do que aquela gente que Jesus escolheu, ou não tinha? E Jesus vai e pega, parece Davi, pega justamente os endividados, os angustiados de espírito, pega a samaritana, ele deixa a prostituta ungir os pés dele, ele pega gente que não tinha qualquer relevância social dentro até mesmo da linhagem ali dos hebreus, ele pega romano, ele pega um povo diferente. Ele pega um povo meio improvável, parece que ele queria causar, Jesus queria causar. Davi não, Davi foi obrigado a entrar naquela situação. Então, meu irmão, enquanto Jesus escolhe os que estavam com ele,
a gente tem um reflexo, um espelho de Davi ali, ou vice-versa. Excluídos, desprezados, desamparados, tinha até endemoniado. Salmo 147, 2 e 3 diz assim: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara o coração, sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. O Senhor, só Ele cura os de o coração quebrantado, Ele cura as feridas. O que é cuidar de um cara que está com o coração quebrantado? O que é para você? O cara está feliz? Ele está deprimido, está angustiado. Coração quebrantado aqui não é no caso de arrependido, porque logo vem a palavra: cuida das suas feridas. Então o Senhor edifica Jerusalém, Ele traz esse povo disperso que ninguém dá nada, Ele sara os de coração quebrado, Ele sara os de coração quebrantado e lhes cuida das feridas. Não, nem um amém mais forte. Faria sentido ver Deus escolhendo e levantando pessoas que sobram, que não têm essa qualificação, que são debilitadas? Não faz muito sentido. Mas é espantoso como Jesus ou como Davi, eles se colocam à disposição desse grupo de pessoas. Então, se você olhar para Jesus, Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam, e Ele acaba adotando, entre aspas, o pobre, o doente, o depressivo, o oprimido, o cansado, o desesperado. Ou é mentira? Jesus acaba acolhendo quem? A viúva, o órfão, o pobre, o cansado, o deprimido, o desesperado, o que já estava com uma sentença de morte, a do fluxo de sangue, a prostituta. Quer dizer, parece que ele busca, ou é atraído, ou ele atrai pessoas que são certamente improváveis para fazer algo acontecer. Dos discípulos aos seguidores. Se a gente olhasse aqui, se Jesus estivesse aqui hoje, talvez Ele ia escolher as pessoas que a gente nem imagina. E um monte de gente a ficar espantada. Talvez Ele escolhesse os endividados, os deprimidos, os apertados, os de espírito desgostoso. Talvez Ele ia selecionar para estarem ao lado dele aquelas pessoas que a gente jamais imaginaria. Os desesperados. E sobre aqueles 400 homens? Mais tarde a Bíblia vai citá-los como os valentes de Davi. Quem são os valentes de Davi? Ora, mais ou menos o que os discípulos foram depois que Jesus ascendeu aos céus e o Espírito Santo foi derramado, viraram leões. Amém? Mas primeiro veio a caverna, primeiro veio a cruz, primeiro veio a peneira. Pedro, Satanás vai te peneirar, eu roguei por você. A gente já quer ser leão, né? Já quer ser valente. Mas antes a gente passa pela cruz ou pela caverna. Antes a gente se depara com as nossas fragilidades. Antes muitos de nós ficamos duros, debilitados, balangando, para nem para lá nem para cá. Mas de repente passam-se os anos e se levanta alguém poderoso nas mãos do Senhor. De repente se levanta um exército daquele punhado de fracassado.
Pronto, eu achei a palavra, é fracassado. Levanta um exército daquele punhado de fracassado. Senhor, o que eu estou fazendo com esse punhado de fracasso na mão? E de repente ele olha para você e fala assim: eu escolhi, eu vou preparar, e desse punhado de fracasso, algo bom vai se levantar como um exército poderoso nas minhas mãos. Então a Bíblia fala em 1 Crônicas capítulo 12, versículo 8, eu vou ler para vocês. Quem eram esses caras? Os fracassados, endividados, de espírito desgostoso, que Davi escolheu. Eram agora guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudos e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como as gazelas dos montes. Não ouviu um aleluia? Talvez você está aqui, está quebrado, está lascado, está triste, está angustiado, está apertado, está na caverna. Mas talvez você vai terminar como um grande guerreiro corajoso, pronto para o combate, que sabe lutar com escudo e com lança, que tem bravura de um leão e é ágil como a gazela dos montes. Você está entendendo ou não? Eu vejo os discípulos assim, com a bravura desse leão. Pedro, que um dia correu, que era um duro, um descontrolado, agora ele morre por Jesus, ele converte 3.000, a sombra dele cura, ele vira um outro cara. Tá, pastor, e aí? E aí que a pregação é: por que Deus permite a caverna? E eu posso começar ou não? Então eu vou começar. A pastora falou muito hoje, eu tenho pouco tempo. Por que Deus permite a caverna? Gente, eu fiquei pensando nisso e eu entendo que eu acho que para começar aqui a palavra, a pregação, Deus permite a caverna. Deus permite muitas vezes as nossas dores para que a gente possa consolar pessoas com a mesma situação. Estão comigo ou não? Então os homens que se juntaram a Davi estavam naquela caverna vivenciando dores e se deparando com alguém, se espelhando em Davi, que estava passando pelo mesmo processo. Davi só seria um bom rei se ele entendesse não só aquilo que estava diante dele, aquilo que os olhos naturais podiam enxergar, mas se ele sentisse na pele o sofrimento daquela gente. Parece um pouco com Jesus. Ele desceu e tomou o nosso lugar de dor também, para que pudesse entender a fragilidade do homem. Então, meu irmão, quando você estiver numa caverna, quando você entender que Deus permitiu que você adentrasse numa caverna, você precisa pensar que essas lutas, que essas tribulações são justamente para você entender quando alguém chegar para você e precisar do teu colo, do teu refrigério, de uma palavra tua, de uma oração tua, você vai falar assim: eu já passei por essa caverna, eu já tive endividado, eu já tive angustiado de espírito, eu já tive apertado, eu já tive nessa situação. Deixa eu te acolher, deixa eu te carregar até a hospedaria, curar as tuas feridas, e se ficar devendo alguma coisa eu vou pagar, como Jesus fez com o bom samaritano. Eu entendo essa tua dor, porque o samaritano era alguém rejeitado, Jesus foi rejeitado, eu passei por tudo isso. Então o motivo da caverna
É para que um dia você encontre um samaritano ali, você cuide dele, como um dia Deus cuidou de você. E não só cuide dele, pague a conta, porque Jesus já pagou a conta, mas para que você entenda exatamente o sofrimento. Como é que eu vou representar o reino do Cordeiro que sofreu em meu lugar, se eu não completei os sofrimentos de Cristo no meu próprio corpo? Por que às vezes, como Paulo diz, nós precisamos completar esse sofrimento? Não é porque a obra não está completa, é porque às vezes nós precisamos experimentar a dor para que a gente possa acolher o próximo. Ou não? Não é que você vai experimentar todas as dores do mundo, mas Deus vai tirar da tua dor um propósito para que você possa ser a presença que alguém precisa em algum dado momento. Ah, mas é claro que é através da unção que flui de Deus. Então, pastor, mas onde é que está isso na Bíblia? Está em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 4, que diz assim: que nos consola de todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação. Aquele que nos consola das nossas dores, falências, amarguras de espírito, faz isso para que a gente se sinta depois capaz de consolar outras pessoas que estão passando pelas mesmas tribulações. Por intermédio da consolação que nós mesmos fomos consolados por Deus. Quer colocar? Pode colocar então. Que tem gente que não entende. 2 Coríntios 1,4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Como é que Davi ia reinar se ele não sentisse na pele o que aqueles homens estavam passando? Endividados, angustiados de espírito, amargos e apertados. Por isso, talvez essa caverna ajudou Davi a ser um homem segundo o coração de Deus. Talvez o que faltou para Saul foi a caverna. Dá um aleluia. O que faltou para Saul veio na minha cabeça agora, foi a caverna. Porque se ele tivesse passado pela caverna, ele não ia cair na arrogância de espírito. Então, meu irmão, eu sei que não é bom ficar com um monte de endividado, amargo de espírito e um monte de apertado. Mas talvez esta caverna é quem vai te ensinar a guerrear com este exército que Deus vai levantar para estar do seu lado. Eu não estou falando só exército de igreja, não, estou falando da sua vida, estou falando da minha vida, estou falando de Jesus. Jesus pegou aqueles caras apertados, endividados, angustiados de espírito medrosos, e transformou em apóstolos depois da sua ressurreição. A Bíblia diz que Deus nos consola em nossas fraquezas, para que possamos consolar em todo tipo de tribulação aqueles que estão passando coisas parecidas conosco. Então qual que é o sentido de eu estar nessa caverna e ainda com um monte de gente que parece que quanto mais eu tenho alguma coisa, mais gente com essas coisas aparece do meu lado? Parece que eu atraio gente. Não é que se atrai não, é que Deus está colocando aquela pessoa para você ajudar ela, criatura.
Então Davi entra na caverna de Adulão por vários motivos, mas um desses motivos é para que ele tivesse empatia com a dor do próximo. E para que, de uma certa forma, ali ele começasse a exercer um ministério samaritano, um ministério de reconciliação, de cuidado. Então ali ele precisava transformar homens desmotivados, angustiados, em guerreiros. Porque na vida de Davi, na vida de qualquer pessoa que serve a Deus, na vida dos apóstolos, na vida do João, da Maria que estão aqui na igreja, ou do fulano que está lá fora, Deus tem um propósito. Outra coisa que eu percebo, que a caverna não era somente um lugar de refúgio físico, mas era um lugar aonde, presta atenção, a caverna não era só para ele ter essa lição de moral. A caverna também era um lugar onde ele ia encontrar pessoas leais. Porque, meu irmão, se um cara passa com o Davi naquela caverna, ele foi testado e aprovado. A lealdade, quero falar um pouco de lealdade. A lealdade, ela é mais apreciada nos momentos difíceis do que nos momentos bons, sim ou não? É fácil você ser leal no momento bom, mas é difícil você ser leal no momento, por exemplo, pega um casamento, é fácil você demonstrar lealdade quando está tudo bem, quando o maridão chega com a chave do carro, botox, te dá de presente, mas é difícil, meu irmão, é difícil quando tem 10 boletos para pagar, tua mulher está na TPM, você está estressado, está tudo na sua casa uma bagunça, é difícil, não é? Provar lealdade. Eu vou sair, vou dar uma espairecida na minha cabeça. E aí que acontecem as coisas. Então a lealdade, nos momentos bons, é fácil. É fácil. A lealdade é uma característica que nós precisamos aprender com Davi, com Jesus, com várias pessoas. A lealdade, seja na tua igreja, no teu trabalho, na tua escola, na tua família, todos nós vamos passar por momentos difíceis. E são esses momentos em que a lealdade tua e de quem está do teu lado é provada. Então vou repetir. É na caverna, é na tua caverna, que a lealdade das pessoas que estão do teu lado e a tua própria lealdade vai ser provada. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz que o fogo é que revela a pureza do metal. Provérbios 17:3. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Amém? Quem é que prova o coração? O Senhor. Então nós somos provados também neste misto de lealdade e devoção a Deus que nós temos. Tempos difíceis fazem o nosso coração ser provado por Deus. Tempos difíceis também expõem a nossa verdadeira natureza, se somos adoradores ou religiosos. Tempos difíceis, tempos de caverna, com gente endividada, com gente desgostosa de espírito, com gente apertada, também expõe a lealdade dos que estão do teu lado ou não estão. Não estou falando só dentro de uma igreja, mas em qualquer área da sua vida, na área familiar, na área de um empreendimento, na área de um avanço. Ela expõe, esses tempos difíceis, expõe a fidelidade da pessoa. Então, o sofrimento, ele traz à tona a verdadeira identidade tua e daqueles que estão do teu lado.
Por exemplo, nas vacas gordas que eu coloquei aqui, nós conhecemos a quantidade de amigos. Nas vacas magras, nós conhecemos a qualidade. Dá um assim, tipo provocando alguém que você queira. É a sua vingança agora. Misericórdia, a irmã está... Nas vacas gordas, nós conhecemos a quantidade, não é assim? Não é assim o casal que está visitando? Não é assim nas vacas gordas? Ó? Mas na vaca magra a gente vê a qualidade. Grandes homens de Deus passaram por provas de fogo, porque assim essas provas iam revelar o que realmente eles tinham no coração. A lealdade tem dois lados, igreja. Está lá em Romanos 3:3. Que importa se alguns deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Que importa se eles forem infiéis com você? Que importa se Pedro te negar? A infidelidade deles vai anular a fidelidade de Deus? Não. Não. A lealdade por parte de Deus é inegável. Por mais que nós sejamos infiéis, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, diz que ele permanece fiel. Então, meu irmão, quando você está na caverna com esse monte de gente que parece que não vai dar em nada, é aí que Deus prova a tua fidelidade e a fidelidade deles para com você. Amém? A lealdade tem recompensa. Mateus 25:21. Vou pegar esse texto porque ele se encaixa aqui dentro do que eu quero falar. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, ou seja, na caverna. Você foi fiel lá no início, no Gênesis. Você foi fiel nas pancadas, quando estava todo mundo angustiado de espírito, no desespero, cuidando daquele pouquinho de talento que eu te dei. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então, meu irmão, pode falar o que você quiser, mas a lealdade tem recompensa. Mateus 25:21. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. A palavra fiel aparece várias vezes aqui. Venha e participe da alegria ou do gozo do seu Senhor. Então que Deus coloque do nosso lado, mesmo em tempos de caverna, em tempos de aperto, pessoas fiéis. Que Deus coloque nessa igreja pessoas fiéis. Eu posso falar, ué. Que Deus coloque do teu lado, no teu projeto de trabalho, pessoas fiéis. Que Deus coloque amigos fiéis para andarem com você. Talvez não perfeitos, mas fiéis. Está entendendo ou não? A lealdade, eu creio que ela agrada o coração de Deus. Tem que ser leal à sua esposa. Você tem que ser leal ao que você se comprometeu a fazer no teu ambiente de trabalho. Não pode roubar o tempo do teu ambiente de trabalho. Você tem que ser leal aos teus contratos, à tua palavra. Você tem que ser leal àquilo que você se comprometeu. Você tem que ser leal à tua igreja. Porque não é a tua igreja, é a igreja de Cristo. Você tem que ser leal àqueles que Deus está colocando para estarem te amparando e cuidando de você. Lealdade é algo que dá fruto. Quando que eu não preciso ser leal? Ou melhor, quando eu posso romper essa aliança? É como num casamento, quando aquela segunda pessoa, ela trai em primeiro lugar a lealdade que você tinha para com ela. Amém?
E mesmo assim Deus nos orienta a perdoar. Mas às vezes a pessoa não quer, ela escolheu, não está mais com você, ela te traiu 1, 2, 3, 4, como é que você vai tentar perseverar? Você entrega nas mãos de Deus. Então, para crescer numa empresa, você vai ter que ser leal à empresa. Não tem jeito, meu irmão. Você só não vai ser leal àquilo que a empresa traz, que choca com a cultura do reino que habita em você. Para você estar dentro de uma congregação, você vai ter que ser leal aos teus irmãos, aos teus líderes. Você vai ter que ser leal às pessoas que você está cuidando. Você vai ter que ser verdadeiro. A pastora falou sobre dízimos e ofertas. Você vai ter que ser leal. Gente, é lealdade. Agora, a partir do momento que aquele ambiente começar a se corromper, aí acabou. Porque a minha lealdade vai até onde a palavra de Deus me ensina a ir. Amém? Então, eu estou falando sobre lealdade porque Jesus precisou extrair lealdade daqueles discípulos, assim como Davi foi provar lá na frente o sabor, o gosto da lealdade por ter estado do lado daqueles homens. Davi daqueles homens tirou o seu exército. Todos nós vamos passar por tempos difíceis, e são nesses momentos onde nós vamos conhecer as verdadeiras pessoas e os verdadeiros motivos que são leais ao nosso propósito. Amém? Eu não estou falando só de pessoas, às vezes vai te mostrar se o teu propósito também está leal ao que ele está pedindo para você fazer. Como é que eu vou caminhar aqui na igreja se eu não tiver pessoas leais? Ou como é que você vai caminhar comigo se você não sentir que a lealdade, a reciprocidade? Como é que você vai casar com uma pessoa que você não tem confiança? Como é que você vai se envolver no projeto de uma empresa que você não coloca fé, não coloca disposição, não coloca ânimo, não se torna leal àquela visão e àquela missão e àquele valor que aquela empresa quer entregar para o cliente? É impossível, meu irmão. Então, por isso, muitas vezes, Deus vai peneirando algumas coisas das nossas vidas, ainda que sobre só um pouquinho, mas que seja o remanescente fiel. Outra coisa, Davi na caverna, eu aprendi uma coisa, ali ele não foi sepultado. No versículo 5, o profeta Gate, ele vai para o lugar onde Davi estava e ele diz assim para Davi: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Ele já ia se locomover de novo, ele estava em fuga. Não fica mais na caverna, vai para a terra de Judá. Então a Bíblia diz que Davi saiu e foi para a floresta ou para o campo de Herete. A caverna de Adulão, resumindo aqui, ela não é o fim. Ela não foi o fim para Davi, mas foi um tempo de parada para ele reelaborar a cabeça dele, as emoções dele, a história dele, para ele peneirar aquelas pessoas, para que depois ele partisse para uma nova estação. Então, se eu fosse falar aqui para o nosso dia de hoje, às vezes essa caverna que você está é um ponto de parada, para que você e aqueles que estão ao teu lado sejam peneirados, e daí você possa prosseguir ciente de quem é e quem não é, de quem está e de quem não está, de quem vai encarar a cruz e de quem não vai, de quem vai pegar na lança e na espada ou de quem vai correr. Então a caverna não é o fim, mas para Davi talvez ali estava se iniciando uma nova história, uma história ainda que estava como um embrião, mas ali ele já estava saindo com a sua estrutura montada. A caverna, ela começa a trazer vida quando Deus começa a te tirar de lá.
Porque a caverna é sempre um lugar de transição e passagem, jamais uma sepultura. Davi não foi soterrado na caverna. Dali Davi tirou os seus exércitos e dali ele tirou a sua compaixão. Então da minha dor eu tiro o meu exército e eu tiro a minha compaixão. Jesus não foi homem de dores, como a Bíblia diz, por qualquer motivo. Porque ele aprendeu pelo sofrimento. Aprendeu o quê, hein? Ele não precisava aprender nada. Ali ele se tornou alguém que se compadece. Ali ele completou o seu time. E olha, se você não quer me seguir, fica à vontade. Ou ele não falava assim? Misericórdia se o pastor fala assim com você, né? Mas Jesus falava. Você não quer me seguir? Posso fazer nada. Às vezes a gente não entende o propósito de Deus e a gente não se permite passar por algumas cavernas. A gente fica indignado, a gente chora, esperneia, a gente rasga a roupa, que nem criança mimada, leva a bola embora, eu não vou jogar, a bola é minha, eu não vou jogar mais. Você já viu alguém assim? Não, né? Eu sei que você não viu. Então, meu irmão, eu senti de pregar isso, porque talvez alguém que vai escutar essa pregação daqui 2, 3 meses esteja endividado, esteja angustiado de espírito, esteja apertado, e ele está se perguntando: ó Deus, é o meu fim? E Deus está dizendo: não, é só o começo. Você vai aprender a ser mais humilde, se compadecer das pessoas e vai formar o teu exército interno e externo. Queria só ouvir um aleluia. Meu Deus, eu queria estar ouvindo essa palavra hoje, mas eu estou. Então a caverna, meu irmão, sabe qual é a diferença nossa para as pessoas do mundo? Porque quando o cara no mundo entra numa caverna, meu irmão, ele se isola, ele espera a morte. Quando a gente entra numa caverna, a gente sabe que vai sair do outro lado diferente. Isso aí não tem como negar, e eu tenho visto isso na pele. Dentro do trabalho que eu tenho executado, que não interessa aqui. Mas quando a pessoa não tem Jesus, a caverna para ela é a morte. Mas quando a pessoa tem Jesus, a caverna é um lugar de passagem e ressurreição. Ah, como é importante o poder da ressurreição. Ah, como é importante você ser provado e aprovado. Ah, como é importante muitas vezes doer em algum lugar, para que você possa consolar as pessoas que precisam de consolo. Ah, como é incômodo andar do lado de gente que está endividada, lascada, desgramada, mas de repente são esses caras que vão te defender com unhas e dentes. Você está gostando? Amém. Da caverna ou da pregação? Agora eu vou numa parte assim que ela é mais profunda. Posso ir? Está terminando já. A caverna, ela seleciona. Quantas pessoas tinham com Davi na caverna? 400. Sabe quantas pessoas, eu quero, sem colar, sabe quantas pessoas que estavam na caverna, desses 400, que se tornaram verdadeiramente os valentes de Davi, do seu exército? Chuta. 37. Põe lá 1 Samuel 22. Põe lá 2 Samuel 23, 39. 2 Samuel 23, 39.
Tem um chat GPT aqui, está mais rápido que a pregação. Olha aí. E o Hitita e Urias. E foram ao todo 37. Meu irmão, para tudo aí. Não é todo mundo que está com você na caverna que vai diplomar, que vai terminar o curso. Parou a música aqui. Misericórdia, irmão. Sobraram 37. Alguns morreram, que também lutaram. Então vamos pôr um pouquinho mais. Nem todos, o que eu entendo aqui? Nem todos entenderam. Nem todos desenvolveram as habilidades de um valente. Muitos foram chamados, mas poucos saíram ali qualificados, escolhidos. Agora, olha para Jesus. Jesus vai além dessa situação da caverna de Adulão. Jesus, o Filho de Deus, ele foi especialista em tratar pessoas. Ninguém treinou como Jesus. Ninguém recuperou como Jesus. Ninguém transformou pessoas desqualificadas em guerreiros da fé como Jesus. Ninguém foi tão habilidoso como Jesus. Então não importa, meu irmão, o estado emocional que você está aqui, não importa o quanto você entrou com dinheiro aqui dentro da tua agência aí do Nubank, não importa. Não importa o quão amargurado você está, importa é que Deus te chamou para ouvir esta palavra. Deus me chamou para ouvir esta palavra. Gente, eu fiquei lembrando aqui que Jesus, ele restaurou Pedro depois que Pedro o negou 3 vezes. O galo cantou, na terceira negada, e Jesus restaurou Pedro. Pedro estava ali em pranto, estava deprimido, estava angustiado, estava apertado, estava já se culpando. Vai saber o que estava passando na cabeça de Pedro. Jesus foi lá e restaurou Pedro. E eu consigo sentir que o Espírito Santo está fazendo a mesma coisa com a sua igreja. Ele está restaurando a sua igreja. Ele está restaurando o seu povo. Talvez desses 400 fiquem aqui aqueles que se permitiram serem levados pela glória. Fiquem aqui aqueles que se permitiram passar muitas vezes pela fornalha. E tudo bem. Talvez esses outros tenham outras chances lá na frente. Independente da angústia, independente do teu problema, independente da tua aflição, independente da tua perseguição que você esteja vivendo, eu acredito que no final desse livro nós seremos como valentes. Nós seremos como estes valentes. Nós vamos escutar: olha, meu servo, bom e fiel. Foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Jesus é tudo que nós temos. E muitas vezes essa caverna é a nossa vida. Mas Ele vem com a luz, Ele vem com a esperança, Ele vem com a saída, Ele vem com a restituição. E muitas vezes não é só para essa vida, mas é para a vida eterna, é para a vindoura. Jesus não venceu uma caverna,
Jesus venceu a cruz. Jesus venceu a morte. Então, nessa pregação, talvez a gente como igreja tenha que buscar forças nele. A gente precisa se levantar. A gente precisa sair e lutar. Por que, pastor, sair e lutar? Porque ele já nos deu, de uma certa forma, e garantiu a vitória. Então eu chamo hoje os endividados. Eu chamo hoje os angustiados de alma. Eu chamo os apertados. Eu chamo, não como um líder salvador, porque eu sou só um servo aqui, mas eu toco essa trombeta avisando que na nossa frente não está Davi, está Jesus cuidando de cada ferida, de cada machucadura. Jesus está olhando e selecionando esses 37, que talvez foram um pouco mais, depois ficaram um pouco menos, mas fato é que para a gente chegar a essa proporção de 10%, a gente também vai ter que se esforçar um pouquinho. Não dá para ficar na caverna. Toma a tua palavra, toma a tua espada, levanta e declara: começou o dia. Começa a orar, começa a buscar a presença do Espírito Santo, começa a adorar em espírito e em verdade, e deixa com que Ele te forme, não um rei, porque Ele é o rei, mas alguém que vai reinar com Ele, que vai ser como aquele que empunha o escudo da fé e a espada do Espírito. Resumindo, Davi transformou aqueles homens, e nesta estação do Novo Testamento, Jesus transforma a sua igreja, e geralmente dentro da igreja tem homens de espírito amargurado, homens apertados e endividados na alma. É por isso que ele fala: dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus, não é? Mas depois ele fala: mas para Deus não há impossíveis. Seja rico, seja pobre, seja do jeito que for, todos têm a sua caverna. Só que quando eu estou com Jesus, eu sei que essa caverna não vai me sepultar. E eu sei que ela vai servir para colocar as pessoas certas do meu lado. Eu sei que ela vai me servir para que eu possa ter compaixão das pessoas que estão ao meu redor. Eu sei que essa caverna ela vai me servir como um preparo para aquilo que eu vou assumir na próxima fase da minha vida. No caso, Davi assumiu um trono. Jesus assumiu o seu lugar à direita do Pai. E você vai assumir alguma coisa que provavelmente vai ser melhor do que a caverna. Mas não tem como assumir nada sem selecionar, sem passar, sem sentir e sem ser transformado por Ele. Então que a glória do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta noite, que a presença do Espírito Santo nos cure da cabeça à planta dos pés, que você saia daqui celebrando, porque no mundo, meu irmão, a caverna é para a morte, mas aqui é para transformação, é para separação, é para purificação. Pode o ouro ser purificado somente quando ele passa pelo fogo, a prata pelo crisol, mas o ouro pelo fogo. Ou seja, você não está morrendo, você está começando a viver. E eu quero hoje
que a presença de Deus invada esse lugar. Eu quero que o Senhor cure os enfermos, ressuscite os sonhos, transforme os corações. Eu quero que o Espírito Santo te mostre você saindo dessa caverna e tomando agora, em vez de uma pedra para se raspar, uma espada para representar o reino de Deus. Eu quero adorar o Senhor com você. Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Oh, meu Deus, nós te amamos, Pai. Jesus, obrigado porque o Senhor está nos preparando para reinar contigo. Porque agora não somos mais chamados de endividados, amargurados de espírito, apertados. Somos chamados de geração santa, de um sacerdócio real, de um povo escolhido, aqueles que foram transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora não somos mais chamados de escravos, somos chamados de filhos, Pai. Não mais de enfermos, mas de curados, porque pelas suas pisaduras fostes sarados. Não mais de perseguidos, Pai, mas de aliviados, porque estamos agora debaixo das tuas asas, num lugar alto onde o inimigo não chega, meu irmão. Por isso sobe em adoração, porque Ele é o Deus da caverna, mas Ele é o Deus dos montes. É o Deus dos vales, mas é o Deus dos montes. É o Deus que ensina, mas depois é o Deus que te deixa ensinar. É o Deus que te prova, mas depois é o Deus que te usa. É o Deus que te aperta, mas depois te mostra um espaço para você desfrutar da sua presença. Então que toda essa força que muitas vezes o inimigo toma na caverna seja agora diluída em nome de Jesus, e que a igreja se levante para orar, para lutar, para guerrear. Não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros, para que vocês deem frutos, para que vocês deem frutos e esses frutos permaneçam. Vão e deem frutos. Davi talvez não tenha escolhido aquele montaréu de gente, mas Jesus te escolheu. E você não vai desistir. Você não vai desistir. Mas eu estou endividado, mas você está com Jesus. Eu estou amargurado de espírito, mas você está com Jesus. Eu estou apertado, mas você está cheio do Espírito Santo. Então, meu irmão, taca fogo na tua fé hoje. E deixa Deus te usar para alcançar os perdidos, para consolar os que choram. Deixa Deus te usar. E há de vir um povo selecionado para estar ao teu lado.